Já se perguntou se os números secretos da sua data de nascimento podem prever sua vida financeira? Parece coisa de adivinhação, né? Mas a verdade é que muita gente vive sem nem desconfiar do poder oculto desses algarismos, presentes desde o seu primeiro choro. Será que você tem os números da sorte? O 3, por exemplo, é muito mais forte do que a gente imagina. Aparece em diversas religiões como símbolo de criação, completude, Pai, Filho e Espírito Santo, passado, presente e futuro, corpo, mente e espírito. É a energia da manifestação, o ponto de encontro entre a ideia e a realidade. Se ele está na sua data de nascimento, você tem um talento natural para a invenção, a criatividade e uma riqueza que brota de dentro. Já teve uma ideia brilhante e, por medo ou insegurança, a abandonou? Aquele projeto que você idealizou, a mudança de carreira que pensou em fazer, mas a voz da dúvida sussurrou: e se der errado? É aí que o 3 entra em cena, te chamando para acender essa faísca criativa inata desde o seu nascimento. Muita gente acredita que só quem tem diploma, influência ou dinheiro consegue prosperar. Mas será mesmo? A história está cheia de exemplos de gente que começou do zero e construiu um império. O segredo? Eles usaram a força criativa que tinham dentro deles. Essa força existe em todo mundo. Mas quem tem o número 3 vibra com ela numa frequência ainda maior. Lembro de quando trabalhava em uma emergência médica. Era uma vida normal, sem grandes planos. Até que, do nada, tive a ideia de abrir uma empresa de limpeza. Não tinha experiência, formação, nem um plano de negócios, mas senti que daria certo. Foi uma intuição. E sem pensar muito, fui em frente. No primeiro ano, ganhei mais de US$100 mil. Isso mudou não só minha conta bancária, mas minha forma de ver o mundo. Descobri que a verdadeira riqueza não está na conta corrente, mas na mente e no coração. O número 3 te lembra que você nasceu com o poder de criar riqueza, independente da sua origem ou das dificuldades. Ele te convida a transformar pensamento em ação, sonho em realidade, ideia em prosperidade. Essa força criativa não é só coisa de misticismo, não. A ciência moderna comprova. Estudos mostram que pessoas criativas são mais felizes e resolvem problemas financeiros com mais facilidade, pois enxergam oportunidades onde outros só veem problemas. Imagine usar esse poder no dia a dia. Está sem dinheiro no fim do mês? Em vez de reclamar, use a energia do 3 para descobrir o que você pode oferecer. Vender coisas que não usa mais, prestar algum serviço, criar um produto digital. Tantas chances. Quantas pessoas se lamentam por falta de oportunidades, quando na verdade estão rodeadas delas? O 3 te lembra que a abundância começa em você. Pense em Steve Jobs, um exemplo claro. Ele não tinha um diploma completo, mas criou a Apple a partir de uma ideia genial. Acreditou no impossível. Esse é o poder do 3. Acreditar na semente antes de ver a árvore. E agora, uma reflexão. Quantas vezes você mesmo se boicotou, achando suas ideias pequenas, sem valor? Quantas vezes você sufocou seu próprio número 3 antes que ele pudesse florescer? Talvez esteja acontecendo agora. Talvez a ideia que pode mudar sua vida já esteja na sua cabeça. Mas você não deu o primeiro passo. A energia do 3 precisa de ação. Não basta ter a ideia, tem que colocá-la em prática. Senão, essa energia que poderia gerar riqueza vai gerar frustração e arrependimento. Aquele sentimento de ver alguém prosperar com uma ideia que você também teve, quem nunca sentiu? Se o 3 está na sua data, entenda. Você não está aqui para ser espectador, mas criador. A vida te deu a chave. A porta, você quem abre. Já o 4 representa uma força frequentemente subestimada. Estrutura, disciplina, perseverança. Nas Escrituras, ele é símbolo de solidez. Os 4 evangelhos, os 4 pontos cardeais, os 4 elementos. Se ele está na sua data, você tem a capacidade de construir bases sólidas para qualquer empreendimento, seja material ou espiritual. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo, mas desistiu no meio do caminho? Dietas abandonadas, cursos inacabados, promessas quebradas. Isso acontece porque a gente se deixa levar pelo impulso
e esquece da disciplina que o 4 exige. Entusiasmo não basta. É a constância que garante o resultado. A ciência confirma. Pesquisas mostram que a autodisciplina é um preditor de sucesso muito melhor que a inteligência. Não é o talento nato que leva à riqueza, mas a capacidade de perseverança, de repetir pequenas ações até alcançar resultados extraordinários. O 4 é essa energia da constância em ação. Lembro de um período em que, mesmo depois de entender os princípios da prosperidade, trabalhava muitas horas na minha empresa de limpeza. Havia dias que eu não queria sair da cama. Minha mente gritava: desista, volte para o conforto. Mas havia uma voz interior dizendo: continue, construa sua base. Foi essa perseverança que transformou um negócio pequeno em algo lucrativo e sustentável. O 4 estava lá, me lembrando que não há prosperidade duradoura sem estrutura. Dwayne "The Rock" Johnson é um exemplo disso. Antes de ser um astro de Hollywood, ele sofreu várias frustrações no futebol americano. Poderia ter desistido, mas escolheu a disciplina. Acordava cedo, treinava, construiu um físico e uma mentalidade excepcionais. Hoje, a gente só vê o sucesso, mas atrás dele existe o 4. Constância e disciplina, tijolo por tijolo. E eu pergunto, quantas vezes você quis mudar de vida, mas não teve paciência para esperar os resultados? A maioria das pessoas desiste antes da colheita. Estatísticas mostram que mais de 80% das pessoas abandonam as resoluções de ano novo antes de um ano. Querem um milagre instantâneo, mas a vida não funciona assim. O 4 ensina que é preciso plantar, cultivar e colher na hora certa. Imagine um agricultor que planta hoje e amanhã já quer colher. Ele nunca terá frutos porque não respeita o processo. Com o dinheiro é a mesma coisa. Você precisa criar uma rotina de prosperidade, guardar uma parte do que ganha, investir, estudar sobre finanças todos os dias, mesmo que os resultados sejam lentos. O 4 não se importa com a velocidade, mas com a direção e a firmeza. E o que mais assusta, sem essa energia, o dinheiro pode vir, mas não fica. É por isso que muita gente que ganha na loteria perde tudo em pouco tempo. Faltou a base, o alicerce do 4. Riqueza sem disciplina é castelo de areia. O 4 te convida a analisar sua vida. Onde estão os alicerces que sustentarão seu futuro? Pode ser no hábito de poupar nos estudos, no desenvolvimento pessoal ou em cuidar da sua saúde. Sem essa estrutura, qualquer abundância que chegar vai sumir tão rápido quanto veio. Se o 4 está na sua data de nascimento, você tem a energia da perseverança. Não é um presente qualquer, é a base da verdadeira riqueza. O mundo pode não aplaudir seus esforços diários agora, mas na hora da colheita, todos verão que a disciplina sempre vence o talento. O 8 simboliza a abundância em si. Deitado, parece o infinito, um fluxo sem fim. Na Bíblia, é sinal de novos começos, renovação, ressurreição. Quem tem o 8 na data de nascimento carrega uma chave poderosa: a capacidade de atrair prosperidade, aprendendo a harmonizar mente, emoção e ação. Mas o 8 também traz uma lição dura. Se não for respeitado, vira um ciclo de ganho e perda. Já viu isso acontecer? Pessoas que fizeram muito dinheiro rápido, mas não conseguiram segurar. Celebridades, atletas, empresários que um dia estão no topo e no outro na ruína. Não é coincidência. É o desequilíbrio do 8. Abundância exige responsabilidade. 8 não é só ganhar. É administrar, multiplicar, valorizar o que se tem. Eu mesmo vivi isso. Quando meu negócio começou a prosperar, o dinheiro veio em avalanche. De repente, eu tinha mais do que jamais imaginei, mas não sabia lidar com isso. Gastava sem pensar, comprava coisas desnecessárias e quase perdi tudo. Foi aí que aprendi uma das maiores lições da minha vida. O 8 não tolera desperdício. Ele exige consciência. Pede que você trate o dinheiro como energia que precisa ser respeitada. A ciência comprova. Estudos mostram que pessoas que não desenvolvem habilidades de gestão financeira sofrem muito mais estresse, mesmo ganhando muito.
Por isso, tantos ricos infelizes vivem com medo de perder, enquanto pessoas com menos, mas que sabem administrar o que têm, desfrutam de paz e estabilidade. O 8 é abundância, mas com equilíbrio. Pense quantas vezes você sabotou suas próprias finanças. Recebeu um aumento, um bônus, e gastou tudo sem construir nada. É comum. Estatísticas mostram que mais de 70% das pessoas que recebem dinheiro inesperado, como indenizações ou prêmios na loteria, ficam insolventes em menos de 5 anos. Elas não aprenderam a linguagem do 8. O 8 também fala de multiplicação. Ele não quer só que você guarde o dinheiro, mas que o coloque para trabalhar, investir, criar novas fontes de renda, transformar cada semente em colheita. Riqueza que não se multiplica, morre. Se você tem o 8 no seu nascimento, precisa entender que sua prosperidade será proporcional à sua capacidade de fazer o dinheiro fluir, de colocá-lo em movimento, de usá-lo para criar mais valor. Warren Buffett é um ótimo exemplo. Desde cedo aprendeu a reinvestir o que ganhava. Não se deixou seduzir pelo consumo imediato, construiu, tijolo por tijolo, um império. Esse é o 8 em sua forma mais pura. Abundância contínua, multiplicação infinita. Mas o 8 também tem um lado sombrio. Pode virar uma prisão quando usado apenas para alimentar o ego. Quantos artistas, celebridades, empresários fracassaram por não entenderem que o dinheiro não é só para gastar, mas para direcionar? Mike Tyson, por exemplo, acumulou milhões, mas perdeu quase tudo por falta de gestão. Não basta ter, é preciso saber manter. O 8 é poder, mas um poder que exige responsabilidade. Não tolera negligência, desperdício, arrogância. Ensina que o fluxo da riqueza é contínuo, mas só para quem aprende a se alinhar a ele. Quem não aprende, vive em altos e baixos, como uma maré imprevisível. E aqui fica a pergunta: o que você tem feito com o que já recebeu? Tem honrado cada centavo, transformado em algo maior, multiplicado? Ou tem desperdiçado como se fosse infinito? Se você tem o 8 na sua data, não é coincidência. Você carrega a energia da abundância, mas também a responsabilidade de mantê-la fluindo. Porque o 8 não é só sobre ser rico, é sobre permanecer rico e multiplicar a riqueza para você e para o mundo. O 7 sempre esteve envolto em mistério e espiritualidade. Aparece em textos religiosos como símbolo de perfeição, 7 dias da criação, 7 trombetas. Se esse número está na sua data de nascimento, você tem a energia da fé, da visão além do óbvio, da capacidade de acreditar no invisível antes que ele se torne realidade. É um lembrete de que a verdadeira riqueza começa na mente e no coração, antes de qualquer evidência. Quantas vezes você deixou de agir por querer ter certeza absoluta do sucesso? Essa é a armadilha que prende muita gente. Esperam que o mundo dê provas antes de agir, mas a vida não é assim. O 7 é um chamado para confiar, para acreditar quando nada parece dar certo. Fé não é acreditar quando tudo está claro, mas quando tudo parece impossível. Nunca esquecerei quando decidi deixar o serviço de emergência. Era um emprego estável, seguro. Todo mundo dizia que eu estava cometendo um erro. Eu não tinha certeza de nada, mas sentia uma confiança inexplicável, que algo maior me esperava. Aquele salto no escuro abriu portas para toda a transformação que vivi depois. Era o 7 agindo na minha vida. O 7 também se manifesta como intuição, aquela voz que sussurra quando algo está errado, mesmo sem provas. Ou quando uma oportunidade surge e você sente que precisa agarrá-la. Muita gente ignora essa voz, só acredita no que é lógico e mensurável, mas esquece que toda grande conquista começa no que não pode ser provado imediatamente. Quantas vezes você sentiu que devia agir, mas deixou o medo te vencer, e depois, olhando para trás, viu que a chance passou? O 7 te convida a não ignorar esses sinais. Pesquisas mostram que a intuição não é um simples palpite, mas o resultado de processos internos que unem experiências e memórias de forma inconsciente. A ciência começa a comprovar o que as escrituras já diziam há milênios. Existe uma inteligência maior dentro da gente, que nos guia se tivermos coragem de ouvi-la.
O 7 também lembra a importância do descanso e da reflexão. Assim como Deus descansou no 7º dia, esse número simboliza a pausa necessária para enxergar com clareza. Na busca pela riqueza, muita gente acredita que precisa correr sem parar. Mas o verdadeiro poder está em equilibrar ação e contemplação. O 7 ensina que, silenciando, você ouve as respostas que o barulho esconde. Quantas decisões ruins poderiam ter sido evitadas se você tivesse parado para refletir antes de agir apressadamente? Elon Musk é um exemplo disso. Apostou tudo em empresas que, no início, pareciam fadadas ao fracasso. Muitos disseram que carros elétricos e foguetes privados eram inviáveis. Se ele tivesse esperado provas, nunca teria começado. Foi a fé no invisível, a visão além do óbvio, que transformou ideias impossíveis em realidade. Isso é o 7 em ação. O desafio do 7 é abandonar a necessidade de controlar tudo. Aceitar que existe um tempo maior, uma ordem invisível que rege a vida. Não significa cruzar os braços, mas agir com confiança, sabendo que o universo responde ao que você acredita. É um número que pede coragem para manter a visão quando ninguém mais acredita, quando tudo parece contradizer sua fé. E talvez esse seja o ponto principal. A verdadeira riqueza, a que perdura, não nasce só de cálculos e garantias. Nasce no invisível, no território das ideias, dos sonhos, da fé. O 7 te lembra que você só vai ver materializado aquilo que primeiro foi sustentado pela sua crença, mesmo sem provas, sem lógica aparente. Se esse número está na sua vida, entenda. Você não foi feito para esperar certezas. Você foi feito para acreditar antes de ver. O número 8 equilibra o mundo espiritual e o material, representando a lei do dar e receber, da causa e efeito. Impossível falar em prosperidade sem essa verdade universal. Muita gente acredita em alcançar a abundância acumulando, retendo, guardando com medo de perder. Mas o 8 mostra que a riqueza está no fluxo constante. Como a água de um rio, a prosperidade precisa circular. Quem tenta estancar esse movimento por medo ou ganância, cria um bloqueio que se manifesta como escassez. Observe a forma do 8, o símbolo do infinito. Tudo está em movimento contínuo, nada é fixo. E o que damos retorna multiplicado. Isso não se limita ao dinheiro, vale para todas as áreas da vida. Amor atrai amor, dedicação atrai oportunidades, conhecimento atrai sabedoria. Impossível romper essa lei, ela é parte da ordem do universo. O 8 também ensina que prosperidade sem propósito é vazio. Muitos acumulam riquezas, mas vivem aprisionados pela solidão, pelo medo, pela infelicidade. Não entenderam que a verdadeira riqueza é um equilíbrio, não apenas números na conta bancária. O sucesso genuíno está em reconhecer que cada conquista visa servir, contribuir, melhorar a vida de todos ao redor. É como uma árvore frutífera, que não produz frutos só para si, mas para nutrir o mundo. A vida é como uma roda gigante. Sobe e desce, gira e gira, e a gente só se segura firme se entende a dinâmica do jogo. Dar uma mãozinha, uma palavra amiga, um sorriso sincero. Esses gestos que parecem pequenos são sementes que a gente planta e que geram uma colheita abundante, às vezes em lugares inusitados. É a lei da reciprocidade em ação. O universo funciona como um eco, devolvendo a energia que a gente joga no mundo. Se você vibra positividade, gratidão, compaixão, atrai mais do mesmo. Mas se a gente vive reclamando, criticando, invejando, a roda gigante começa a girar mais devagar, a paisagem fica feia e a gente se sente preso numa montanha-russa sem fim. A prosperidade não é só dinheiro no banco, é paz na alma, é sentir que faz parte de algo maior, é a sensação de estar no fluxo, deixando a vida te levar, sem se agarrar com unhas e dentes ao que já se foi. Tem hora que a gente precisa aprender a soltar. A vida é feita de ciclos, e assim como as estações mudam, a gente também precisa mudar. Às vezes, a gente precisa se desprender de relacionamentos desgastados, de empregos que sugam a alma, de crenças limitantes, de hábitos tóxicos. É como limpar a casa.
Para o novo entrar, o velho precisa sair. Esse desapego não é sinônimo de fraqueza, mas de sabedoria. É a coragem de reconhecer o fim de um ciclo e abraçar o novo começo com os braços abertos. É nesse espaço de entrega que a gente encontra a verdadeira abundância, não na acumulação material, mas na riqueza de experiências, na conexão com os outros, no legado que a gente deixa no mundo. E esse legado não se constrói apenas com conquistas pessoais, mas com a contribuição que damos à coletividade. É compartilhar o conhecimento, estender a mão para quem precisa, ser um farol de luz no caminho de outras pessoas. É nesse ato de doação que a gente encontra a verdadeira realização, a sensação de propósito, de ter feito a diferença, de ter deixado sua marca no mundo. A prosperidade, nesse sentido, é um estado de espírito, uma harmonia entre o que a gente dá e o que a gente recebe. Uma dança constante entre o desapego e a entrega. É entender que a vida não é uma corrida individualista, mas uma jornada coletiva, na qual cada um de nós tem um papel fundamental a desempenhar. E para quem chega até aqui, a mensagem é simples. Confie no fluxo, plante boas sementes, solte o que precisa ser solto e prepare-se para a próxima volta da roda gigante. Porque a vida continua e as novas oportunidades estão sempre a caminho.